Bom dia, amigos ouvintes, com muita alegria, pedindo a Deus muita paz a todos vocês, porque precisamos pedir a Deus constantemente, porque estamos dentro já de uma etapa onde a paz está sendo, de certa forma, tirada, certo? Porque vai chegar uma situação de não haver mais paz. Essa palavra paz vai chegar em um patamar dessa vida aqui que as pessoas vão saber o nome. Porque se numa casa tiver dois que está tendo mais ou menos, que não é paz, que ninguém tem paz vendo o outro sem paz, morando junto, não é? Então, de certa forma, às vezes ele pode ficar livre de uma dor que o outro esteja sofrendo, mas ele vai estar preocupado com aquele outro. Então, vai ser como uma doença contagiosa, que ela pode ser transmitida. A pessoa pode não estar com o mesmo problema, da que está sofrendo muito, mas ele, por ver o outro sofrer, ele também não vai ficar em paz, né? Então, o costume do mundo é assim. Eu quero pedir vocês que deixem o like, compartilhe, né, por favor, ajude, porque você vai encontrar muitas coisas interessantes ao longo que vocês estiverem me seguindo, porque eu não perdo o meu tempo em usar de criatividades só para que eu pudesse vir aparecer ou ter lucro em alguma coisa. Quando se trata de Deus, é algo bem diferenciado. É onde agimos no maior respeito e não podemos usar essa parte para que alguém seja atingido, né? De algum modo ruim, né? Então, o mundo, como eu estava dizendo, é assim. Morre. Olha quantas pessoas morreram, né? E ontem, olhando, só desaparecido, tinha 20 mil na Líbia. E se não é verdade, eu vi na rede social, certo? Mas vamos que isso seja verdade. Os outros que sobraram, e isso aí, mortos, estavam incontáveis, né? Os que sobraram, será que eles vão ter paz? A maioria dessas pessoas vai ficar doente pela tragédia, porque vai ficar na história, e por quanto tempo ainda durar esse mundo, ninguém nunca mais vai esquecer. E aí, ontem, nós falávamos acerca das energias, né? Tudo que você tocar, ele produz um efeito. Não falando de algo artificial, né? Assim como essa flor aqui, né? Eu já disse em lives que existem árvores, arbustos, pequenas plantas, que a maioria das pessoas conhece, inclusive as pessoas mais velhas, mais antigas. Tem uma planta que eu já disse até o nome, ela é conhecida do estado de Goiás, não sei em outro lugar como que se fala, Maria Dormideira. Aproxima dela, eu conheço pessoalmente, já fiz muitas vezes isso, no triscadozinho com a ponta do dedo, nenhuma pontinha dos seus ramos, ela encolhe todinha e finge, parece estar fingindo, olha, eu morri, entendeu? Você acha que essa planta tem algum mistério, algum tipo de energia? Porque pensar é muito, entendeu?
muito fora de linha, né? Falar que tem uma planta que pensa, né? Quando você fala da planta carnívora, e aí? Ela pega porque tem intestino, ela faz digestão, ela enxerga, ela sente fome. Será por quê, né? Essas coisas profundas é que eu ando à procura delas. As impossíveis. Ué, mas essa é impossível? Todo mundo já conhece a planta carnívora. Essa Maria Dormideira que você está falando aí, também quase todo mundo. Isso não é impossível. Elas existem. Mas o que é impossível é eu entender o porquê acontece isso com elas. Que não são contadas como um ser vivente assim como nós. Dentro dela, eu falo sempre, onde há vida, há Deus. Tem, sim. Mas e essa maneira, dessa trajetória, dessas coisas que acontecem? Quando chega a época, já está anunciando a chegada de chuvas, as árvores, elas por si próprias deixam cair as suas folhas e nascem. O próprio Jesus fala disso. Nascem folhas novas. Cada fruta dá o seu fruto na estação própria. Por quê? Será que... O que acontece dentro daquele exato mês que a planta já começa a florescer? E todo ano a mesma coisa. Ela tem um comando. E de que forma? Tem alguém olhando, falando com ela, ó, já é tempo de você dar flor, né? É algo muito mais profundo do que isso. Essa é a energia que eu falo, que alguém deve estar até fadigado já de tanto ouvir eu dizer essa palavra. Mas é porque através dela, das energias, é que funciona tudo. Tudo. Vivos ou termos de fabricações, às vezes se gastam esse meio. E hoje eu quero falar um pouco sobre a Torre de Babel, né? Então é algo tão absurdo que os próprios cientistas, que passaram por muitos, que já fizeram pesquisas, acham simplesmente encontra um povo atrasado, ignorantes e que besteira tamanha, né? Num tempo onde não havia ferramentas adequadas né? E, no entanto, tomou a decisão de dizer, eis que construiremos uma torre que cujo topo chegará aos céus. Para poder falar uma coisa dessa hoje, a pessoa talvez teria que ser levada num psiquiatra, porque ia pensar que ele estava realmente louco. Enlouqueceu, né, coitado? Já viu, né, esse juiz que construiu uma torre para chegar ao céu. Aí eles acrescentam durante a história bíblica por conta própria. O desejo deles era entrar no céu através daquela torre. Quer dizer, o que era complicado, entender o porquê, levou eles a pensarem isso, ficou mais complicado ainda agora, né? Que eles falou que o topo, cujo topo chegasse aos céus. Os outros já colocam por conta própria que o desejo deles talvez seria entrar para encontrar com Deus através daquela escadaria. Qual foi, vamos usar grosseiramente, com ironia, o mais burro dessa tragédia? Porque isso foi uma tragédia.
na maneira de pensar. Que até que depois ela desabou, né? Foi os que inventaram essa ideia de fazer para o topo chegar até os céus? Ou foram os que criaram dali do topo para cima na imaginação e até ensina para alguém que a ideia era chegar lá em Deus? O que não é taxado como louco varrido é que é o mais louco, se fosse levar para o lado da loucura. É o que queria acabar de chegar lá. Porque os céus que vemos, não é os céus que a Bíblia refere. Até o terceiro céu, quer dizer, tem um punhado deles aí, né? E tem milhões de galáxias. E o topo que eles referiam ali era só para ficar mais alto do mais alto. Eles queriam ficar acima do mais alto monte. Ah, mas o que eles ganhavam com isso? Simples. Tá vendo? Não é muito difícil. É porque você chega em montes, as alturas. Conheço vários. Eu conheço um local que tem no mínimo 1.500 metros e uma mina d'água nasceu lá em cima. E cai uma coisa mais linda do mundo. E não fica nem muito longe daqui. E cavam, como diz os goianos, uma cisterna, um poço, faz uma perfuração ali, cá embaixo, sem subir na serra, e vê quantos metros você vai cavar e às vezes nem encontra água, hein? Eu já vi isso acontecer. De ficar tão profundo que a firma, era uma firma americana, em busca de pesquisas, teve que colocar aparelhagem em forma de espelhos que captava a claridade de cima para poder, quem estava lá dentro usando até oxigênio, continuar perfurando chão adentro. E não deu água. Certo? Enquanto em cima do monte, água estava explodindo. Será por quê, né? Você cava para baixo aqui, vai cavando, cavando, dá água, mas demora. Está lá no fundo. Será porque lá em cima, na copa de uma serra daquela altíssima, tem água lá que a nascente começa um rio lá em cima. E aí? Será que com tanta tecnologia, tanta ciência, tantos cientistas, eles não pararam para se perguntar a si mesmos? Será por quê? Por quê? Bom, vamos parar nessa, vamos pegar em outra, depois vamos fazer uma ligação de todos esses conjuntos de coisas que estou falando juntos. Os milhões de anos atrás, lá antes de haver Adão, tal, Deus ter feito Adão e Eva, negam-se que havia gente, mas a Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas antes que houvesse mundo. Até escolha de pessoas. Antes do mundo existir. Então, naquele tempo foi que existiu os maiores cientistas de toda a história. Eles trabalhavam não a peso de aparelhos feitos por mão do homem. Que se o homem conseguiu fazer, é porque ele ainda não está à altura de Deus. Mas ele conseguiu. Foi usando ideias e conseguiu fazer um aparelho. Para que ele fez o aparelho? Porque ele não tem aquele mesmo poder e aquela energia que Deus tem de dizer simplesmente, haja isso. Então ele teve que fazer alguma coisa que ajudasse. O povo daquela época,
Como começaram a adorar imagens? O qual Deus é contra. E está nas Escrituras, inclusive no Salmo 115, explica claramente o que é pensado acerca das imagens. Você acha que uma pessoa, um país, multidões de pessoas, vai passar a fazer uma coisa que ele nunca viu sair algum resultado daquilo? Aí sim seria louco, né? Ou idiota, né? Porque como eu vou continuar fazendo uma coisa que não vira nada? E uma coisa ainda que é condenada até por Deus. Tá aí. Mas eles adoravam aqueles ídolos, porque os ídolos eram feitos por aquelas pessoas que tinham um conhecimento artesanal muito grande, os artesãos. Eles trabalhavam muito bem com o ouro, com prata, com qualquer pedra preciosa. Eles trabalhavam muito bem. Quanto maior era o poder da preciosidade da pedra, seja um diamante, né? Pedras muito interessantes, topázio, esmeralda, safira, né? Vindo, descendo, ametista e tal, até o cristal, tal. O cristal, que é a menor das potências, ele radia entre ele uma energia que cada coisa tem a sua própria, certo? Que são algo individuais, que eu acabei de dizer. O diamante não, eu tenho dito muito, não consegue ser a esmeralda e a esmeralda nunca vai conseguir ser o diamante. Ambos têm energia própria e cada energia tem o seu efeito. Como eu vejo o efeito? De várias formas. O diamante é dureza 10. Ele pode ser feito o rolamento para uma nave aí de altas velocidades, feito de rolamento de diamante. Por isso fica caríssima. Por quê? Porque ele é o aço dureza 10, tá? Na parte praticamente de cima. E com a velocidade, se fosse qualquer aço, os rolamentos derretiam. E o diamante não. Então ele mostra o efeito dele no poder. Quer dizer, eu vou mostrar o poder que tem. A esmeralda não tem esse mesmo poder para ser um rolamento, mas a joia é irreparável. Ela tem alto preço pelo brilho, pela sua aparência. Ela radia uma energia que convida as pessoas a gostarem dela, da cor, do valor, que também não é baixo, e da fama. Nossa, o colar da fulana ou do fulano lá, tal, é de esmeralda. Você está vendo? Cada um tem o seu poder próprio. E quanto mais forte é o poder dessa pedra, que não são daqui, viu? Eu já falei em várias lives, é a pedra preciosa. Você encontrou, é diferente das pedras comuns daqui, elas não são daqui, viu? Tantos que não são, que carecem a ser procuradas. E é muito difícil quando alguém diz eu encontrei uma. Ela vai baixando o valor, achei mais grande quantidade. Mas quanto mais é o seu valor, o seu poder, ela também vai subindo. O valor na questão financeira e a dificuldade de encontrar. Você já pensou se a metade das pedras que tem aqui na Terra, nem precisava estudo, fosse diamante? O diamante não valia nada. O diamante seria pedra para jogar numa baladeira. Não tinha valor. E o valor dele está
na dificuldade de encontrar, porque ele é um ser pedra, mas com energias fortíssimas, que tem que ter um lugar adaptado com fórmulas que mostram o rumo que está e que tem condições dele ficar ali. Que você pode cavar caminhões de pedras num lugar onde nada indica que ele existe, que você vai morrer de velho e não vai achar um diamante. Mas tem lugar que já dá dica. Olha, essa pedra aqui fala assim, tal, dá dica que pode ter diamante. Você pode encontrar um diamante ali, né? Mas aí essa situação foi que levou os homens a adorarem imagens. Isso não é de hoje. Adorar ídolos é antes de Cristo, muito. Quando os próprios, aqueles homens arrões, tremendo de altura, né? Eles já eram criadores de imagens. Porque eles esculpiu em várias serras do mundo, em grandes alturas, foto de seres. E eles viram que aqueles que eram feitos de ouro, prata, diamante, a energia era mais forte, eles cultuavam. Agora vamos ver para onde é que eles levavam eles para ser cultuado? Sempre em cima de montes. Onde é que as pessoas que Deus condenou, que fazia altares afastados para adorarem deuses, se não deuses? Se eles já tinham como deuses, é porque algo tinha acontecido na vida deles, embora não aprovado por Deus, que chegasse a esse ponto. Mas sempre era em montes. E por que montes? Porque o monte é um mistério tão grande em energias, que já diz capaz de sugar a água de muitos metros de fundura e a água sair lá em cima e não sair cá embaixo. Furando não encontra. E não é por isso só não. É porque o próprio Jesus, quando afastava de dentro do povoado, que estava contaminado com vários tipos de energias, mas tinha algumas boas pelo meio, cada um tem a sua, mas ele precisava de um lugar que afastassem daquela mistura de energias contaminadas. E ele subia para os montes com os discípulos. Sabe por que ele procurava sempre era o monte, né? Por causa da energia que aquele monte oferecia, além do higiene mental que ele adquiria ali, que estava fora daquela mistura, né? Será por que ele disse para os discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma sementinha daquela, vós direis a este monte, que estava próximo ao monte, porque senão ele não tinha dito a este monte, vós diria esse monte, se tivesse essa fé do tamanho do grão de mostarda, monte, levanta-te daqui e precipita-te no mar. Será que os montes têm ouvido? Será que eles pensam? Será que eles obedecem? Jesus disse que sim. Porque Jesus não ia fazer os discípulos de idiota, falasse, olha, fala para ele. Ó, monte, tá me ouvindo? Ele deveria esboçar algum movimento de palavras. Se ele dissesse, estou, pois eu te ordeno, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Eu te ordeno que levanta daí agora, e lança-te no mar. Essas coisas, por isso que eu quero é as impossíveis, as que estão aqui dentro, comprovado pela própria Bíblia, que não estão sendo buscadas. Buscai, buscais e achareis.
batei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Por que busca? Porque tem algo que tem que ser revelado. Porque senão não conseguimos chegar lá. Porque já passou do pequeno para o maior. Já terminou de passar do fácil para o difícil. E agora, como o garimpeiro corre atrás do diamante, ele vai ter bastante dificuldades, ainda sem ter a certeza se vai encontrar o diamante. Outros até que dá certo, encontra. Sabe por que isso aí? É porque tem erros. Porque não é o garimpeiro que procura o diamante. É o diamante que procura o garimpeiro. Baseado nessas trocas de energias. Eu conheço garimpeiro que começou quando novo e está quase à morte. Não para de falar em garimpo, mas também não dá conta mais nem de andar. E nunca achou nada. Será que ele é azarado, como diz o povo? Ou porque eu estava procurando onde não tinha? Ou porque quem viria a ele por energias, pedras, operantes de outras galáxias, poderia, os garimpeiros, a maior parte, usam até dizer que o diamante tem dono. Eles usam dizer isso. Então são coisas profundas, meu amigo. Tem pessoas que estão falando de Bíblia, 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 pregando para ir para o céu, para ser arrebatado, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que vai dizer, o que esse louco está querendo fazer com essa bagunça de energia, esse diamante é que caça o garimpeiro, que esse homem é louco. Não é não. Eu sei muito bem, estou lúcido. É porque as coisas mais preciosas que existem no universo, você não encontra à beira de um latão de lixo. Você não encontra fáceis, porque senão não tinha valor. E também não tinha dificuldade. Aquelas pessoas que conseguem, às vezes, algo na vida que não foi difícil para ele tem um valor baixo, mesmo sendo coisa de alto valor. Ele não dá muito valor naquilo. Foi fácil. Agora, aquele que consegue, mesmo não sendo tão esplêndido, mas teve dificuldade, buscou, lutou, porque para ele, para os outros poderia não ser, mas para ele era algo de muita importância. Ele correu atrás. Se ele conseguir pôr a mão nisso, vira relíquia na mão dele. Ele vai querer passar de pai para filho e de filho para neto. Ele cria amor naquilo porque teve um preço altíssimo a pagar. Às vezes não valores de dinheiro, mas de dificuldades. Ter que fazer economia. Ter que mudar de um lugar que eu gosto para um lugar que eu não gosto. Teve um trâmite para que ele chegasse até adquirir esse bem tão sonhado. Eu lutei na minha vida. Uns 40 e poucos anos em busca de conseguir uma guitarra havaiana. Eu nunca coloquei na minha cabeça que eu não conseguiria. Eu tentei fabricar por minha conta mesmo. Ficou parecido, deu mais ou menos que ia dar certo, mas eu financeiramente não consegui comprar as outras peças que gastavam para fazer que ela funcionasse. E aí, recentemente agora, ganhei de presente
a guitarra havaiana sonhada há mais de 40 anos, com todo o equipamento que eu preciso. Você viu? Desistência é um grande mal. Não podemos desistir por qualquer coisa assim. Temos que testar. Ver não compensa, não adianta também esforçar, buscar água onde não existe. Prezado amigo, eu já fui anunciado aqui que terminou o horário e eu quero deixar meus agradecimentos, a paciência de vocês e que com grande amor faço isso todos os dias e irei fazendo enquanto for permitido, enquanto eu tiver vida e o fôlego de Deus. E peço novamente, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário, me ajuda a prosseguir, porque eu vou aprender muito com os seus comentários. Tenho certeza disso. Critique também, porque quem sabe tem coisas que eu tenho que deixar de fazer e passar. O que eu quero é o especial, o que eu quero é o impossível que alguém acha que é impossível. Para o lado do bem, é claro. Eu peço, Senhor meu Deus, nesse instante, que o Senhor use de misericórdia sobre o povo que habita a terra, Senhor. Que isso eu sei que o Senhor já tem, mas nós não merecemos, muitas vezes, algo de misericórdia, porque às vezes pecamos muitas vezes contra Ti por pensamentos, palavras e obras. Mas o que pedimos a nós, pedimos a todos que habitam a terra, principalmente aos nossos ouvintes, que têm nos dado condições, através dos seguidores, de estar ainda com esse canal. Nós pedimos por eles saúde e que eles sejam cercados pelos seus anjos e guardados. Senhor, meu Pai, pedimos saúde para nossa casa também e agradecimento até pelo próprio ar que respiramos, Senhor. Porque para nós o Senhor está acima de qualquer pedra preciosa, acima das maravilhas que existe, o Senhor está em primeiro lugar. Agradecemos o Senhor em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.